Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã em que o Senhor nos concede a oportunidade, ó Deus, de meditarmos nas coisas concernentes ao reino de Deus. Declaramos que sem Ti nada podemos fazer, por isso nos abençoa nesta manhã, conduzindo-nos às águas profundas do Teu Espírito, da Tua Palavra, para sermos obreiros aprovados perante Ti, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, glorificando o Teu nome e cumprindo os Teus propósitos. Mais uma vez, ó Deus, é isto que Te pedimos, para que o Teu nome santo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Página 2, do segundo bloco da nossa apostila. Nós vimos a simbologia até estrela, não é isso? E vamos seguir então com a simbologia sobre espada. Existem essas referências bíblicas que aí estão na apostila, mas existem muito mais. Se você pegar aquelas bíblias que são instaladas em CD-ROM, que você instala em computador, aquilo ali é uma maravilha para você estudar, descobrir mil coisas. Também chaves bíblicas, né? Livros que vendem por aí, também ajudam um pouco, mas nada se compara a essas bíblias que são instaladas no computador. Aquilo ali é uma maravilha. Você procura ali, joga uma palavra e sai tudo que é passagem bíblica que tem aquela palavra. Então você pode estudar e ver os contextos em que normalmente elas são inseridas e assim você descobre o significado. Veja bem, você descobre o significado, mas não simplesmente em ler, em ver que ali a palavra está inserida dentro de um contexto. Isso ainda não é o bastante. Muitas vezes você acha a palavra inserida em vários contextos e não consegue definir o significado daquela simbologia. É aí que entra o que nós sempre dependeremos, chamado revelação. A maioria das simbologias que nós temos aí foi tudo trazido por revelação, não simplesmente que eu olhei na Bíblia e acabou a história. Não, por exemplo, me acha aonde está na Bíblia que o número 14 significa restauração. Me acha isso. Você não vai achar. Mas quando eu estava lendo Mateus, em que diz, né? De Noé até não sei quanto, 14 gerações, de Davi não sei até quanto, 14 gerações, e até Cristo, 14 gerações. Aí entrou a revelação do Espírito Santo que falou comigo e me mostrou que cada período daquele que se cumpria, o final dele, quando Deus levantava uma situação, aquilo era restauração. Então não basta você, eu li e quer dizer isso. Não, isto é loucura, nós não temos parte com este pensamento. Está aqui escrito, o está escrito é um fato, e a revelação sobre aquilo que está escrito é outro, porque a Bíblia não é um livro morto, em que você lê e chega à conclusão. No dia 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência, não é isso? É história, está ali, é aquilo e acabou a história. Mas Bíblia não. Se isso estivesse escrito dentro da Bíblia, o 7 teria um significado, o setembro, que é o mês 9, teria um significado, e o 1822 teria outro significado. Então, uma coisa é a história morta, né? Fatos concretizados e acabou, é aquilo, ponto final. Outra coisa muito diferente é quando a história está dentro da Escritura. Então, você tem que estudar, utiliza-se de todos os recursos que você encontrar. Mas
nunca esqueça de algo que nós dependeremos sempre, que é o chamado revelação. Amém? Então vamos aí para essa simbologia chamada espada, em que nós vimos lá em Mateus 10:34, Jesus diz: não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, né? Espada mesmo, espada. E as pessoas se atemorizavam, aí não, buscavam 1000 recursos, sim, espada, mas espada que vem a ser um símbolo da palavra, porque o que ele trouxe à terra não foi somente palavras. O que Jesus trouxe para esse mundo? A não ser palavras. E ele poderia ter trazido o que ele bem quisesse, mas ele trouxe somente palavras. Então nós vamos vendo as simbologias. Ora, mas uma espada, ela serve o quê? Uma espada serve para matar, não serve? Lá em Apocalipse diz que ele julgará o mundo com a espada que sai da sua boca. E vai matar? Vai matar. O que é matar no reino espiritual? É lançar em algum lugar, que eu não sei onde é, nem pretendo conhecer, totalmente longe e afastado de Deus, sem a graça de Deus. Você está em paz aí nessa hora? Está tranquilo? Sabe por que você está em paz e tranquilo? Porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Quando as pessoas forem lançadas no inferno ou definitivamente no lago de fogo e enxofre, a graça de Deus lhes será tirada. E a ausência desta graça de Deus, a ausência, fará com que a pessoa viva em constante, profundo e eterno desespero. Você vê um ímpio ali, você para um ímpio, um satanista, um espírita, um católico, e você pergunta: você está em paz? Ele vai dizer: estou em paz. Porque a graça de Deus e as misericórdias de Deus ainda estão sobre ele. Mas um dia, quando isso for retirado, aí que vem o tormento e as angústias. Então, espada, que é igual a palavra, né? Aí diz aí: a palavra de Deus é mais penetrante que espada afiada de 2 gumes, etc. Hebreus 4:12. Figueira como símbolo de Israel. Ora, mas se Israel também é símbolo da igreja, então a figueira se torna tanto símbolo de Israel quanto símbolo da igreja. Isso não está escrito aí, mas pelo que já temos visto no dia a dia, você vai chegando a essa conclusão. Significado, simbologia. O que é uma simbologia? Né? Essa palavra aqui, logia, né? Significa estudo. Então a simbologia é o estudo dos símbolos, que é muito real. Tudo na Escritura traz algum símbolo. Porque a Bíblia não foi um livro escrito para que qualquer um entendesse. Porque lá em Isaías, né, diz: derramarei água. O que é água? A palavra. Derramarei água sobre quem? Sedento. Não é sobre qualquer um. O sedento é aquele que empreende as suas forças e vai em busca daquilo que ele sabe que lhe dará vida, que é a água. E ainda Jesus diz: não lançai pérolas. Se ele diz para nós não lançarmos pérolas aos porcos, quanto mais ele não lançará, se ele é o exemplo. Então, derramarei água sobre o sedento. A Bíblia tem coisas, tudo que está na Bíblia, se não entrar a graça reveladora de Deus, ninguém entende. Às vezes você pega um ímpio, como eu conheci testemunho de pessoas que se converteram, uma portuguesa que era católica de natureza, de nascimento, de berço e tudo mais. E esta portuguesa, um dia uma irmã passou por ela e falou assim: ah, vocês são idólatras.
e os idólatras, diz a Bíblia, que não herdarão o reino de Deus. E ela rebateu e falou assim, olha, e tem mais, lá em Apocalipse 17, fala da Igreja Católica. Aí ela falou, mas não fala mesmo, a portuguesa disse. E eu vou ver, onde é que é a Apocalipse 17? Depois voltou a portuguesa, completamente quebrantada. Ela disse que abriu a Bíblia em Apocalipse 17, e quando ela leu a meretriz, que o Espírito de Deus falou com ela, é a Igreja Católica. Ela voltou, imagina, uma mulher que veio de Portugal, não perdia a programação, isso aqui no Santo Cristo, naquela igreja que tem ali na Praça do Santo Cristo, não perdia de forma nenhuma há anos, criando os filhos dentro da Igreja Católica com toda a devoção. De repente abre a Bíblia em Apocalipse 17 e sai dizendo que aquela meretriz é a Igreja Católica. De um dia para o outro. Num domingo, no último domingo ela tinha ido na missa, a partir do próximo domingo ela era uma cristã. Só se entrar a graça reveladora do Espírito Santo. Sem essa graça reveladora, ninguém abre a Bíblia e pode dizer, estou entendendo. Ninguém. Muitos de nós já lemos a Bíblia antes de entrarmos em igreja, não lemos? E a gente dizia o quê? Não estou entendendo nada. Não compreendo isso aqui. Eu fui um que antes de me converter, tentei ler a Bíblia e falei, não dá para ler isso aqui não. Então, tudo depende de revelação. E a Bíblia não é feita para que qualquer um entenda. É uma palavra considerada pérola e é dada para aqueles que têm sede, têm fome. Então, na sequência aí, figos. Figos vem ser significado dos filhos de Israel. Mas se Israel é símbolo da igreja, figos também podem estar diretamente ligados aos cristãos. Estas simbologias, muita gente não tem noção da importância delas. Aí depois tem um sonho e diz assim, poxa pastor, eu tive esse sonho e eu não consigo entender. Eu digo assim, opa, não leu simbologia. Porque os sonhos, não quer dizer que todo sonho ela vai ler porque entendeu a simbologia, mas aquilo que ela está sonhando, que a pessoa está sonhando, é tudo simbologia. Sonhou que tinha uma figueira, sonhou que passava um rio, sonhou que um animal rastejante estava presente, sonhou, quer dizer, está tudo lá. Se conhecesse a simbologia, saberia o significado do sonho. Então, a simbologia bíblica não é algo para você dizer assim, está lá na apostila. Não, tem que estar aqui, dentro da cabeça. Porque você não vai carregar a apostila por onde você andar. Você tem que carregar o conhecimento, né? Se eu hoje fosse pregar lá dentro da União Soviética, eu tivesse que passar numa barreira alfandegária, eu não precisaria levar uma Bíblia para lá. Eles poderiam me revistar dos pés à cabeça, não iam achar Bíblia comigo. Eu, para pregar, não preciso de Bíblia. Eu, para pregar, não preciso de Bíblia. Para fundar uma igreja e doutrinar um povo, eu não preciso abrir Bíblia. Eu não preciso. Né? Graças a Deus que nós temos alguns recursos que existem na internet, né? Vou te mostrar. Você pode hospedar muitas coisas hoje na internet. Entra nos países sem nada. Lá dentro você pega um computador e baixa tudo e faz a obra. Amém? Graças a Deus pela internet. Ninguém detém essa obra. Então, figos estão ligados aos discípulos de Cristo também. E quando há um sonho, ou no caso da Escritura que tem profecias falando de figos bons e figos ruins, é a mesma coisa da parábola do joio e do trigo. Quem já leu a respeito de Israel? Não sei se é essa passagem bíblica mesmo que tem aí de Jeremias, acho que é, Jeremias 24, que fala que a nação de Israel é como um cesto de figos, onde o profeta vê figos bons e figos ruins. Ora, Jesus repetiu isso na parábola do joio e do trigo. Não repetiu? Senhor, quer que
arranquemos o joio? Não, deixai-os crescer juntos. Amém? Ou seja, o que é que eu posso considerar? Que hoje aqui nós estamos enquadrados tanto como joios e como trigos. O amanhã vai demonstrar quem de nós é joio e quem de nós é trigo. Jesus falou, pelos seus frutos conhecereis. E cá entre nós, a árvore demora um pouquinho para dar fruto, não demora? Não demora? Então seja um pouquinho esperto, tá, irmão? Quem é de confiança? Vamos esperar os frutos. Tem árvore que demora 3 anos para dar fruto, não tem? Eu li uma vez sobre uma árvore que demorava 7 anos para dar um fruto. E a árvore é símbolo de quê? De nós, homens. Então, tenha calma, leva a sua vida na oração. Eu repito mesmo, cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Cuidado com quem você vai se relacionar. Cuidado. Jesus falou que no meio do povo teriam, principalmente falando de lideranças, que teriam homens vestidos de ovelha, mas que por dentro eram lobos. Eram ovelhas por fora, mas por dentro eram lobos. Então, quer dizer, a sua visão tem que ser além do exterior. Você tem que aprender a enxergar as pessoas por dentro. E como que se enxerga alguém por dentro? Somente com condições e graça de Deus para examinar o que essa pessoa fala. O que ela fala, Deus te dando discernimento, você chega à conclusão que está diante ou de um lobo ou de uma ovelha. Tudo depende da revelação. E este ministério foi implantado para que as pessoas aprendam a andar por revelação e nunca por vista. Por vista, meu irmão, tudo é muito bom. Acabei de ver ontem reportagens sobre Valdomiro Santiago. Sabe quem é esse mercenário? Todo mundo conhece, né? Convidado pelo aquele outro mercenário, Jabes de Alencar, da Assembleia de Deus do Bom Retiro, lá de São Paulo. Fizeram um evento imenso de pastores e não sei o quê, e convidaram o filho do diabo, Valdomiro, para pregar para os pastores de Assembleia de Deus. Eu falei assim, não, isso não é mais queda, eu não sei como chamo isso. Nem queda isso é mais. Ou seja, é uma árvore que vai demorando, mas chega uma hora que ela vai demonstrar o seu verdadeiro fruto. Jabes de Alencar, outro servo do diabo, já não é de hoje. Eu uma vez estava assistindo a televisão, uma vez que eu estou dizendo, isso foi antes de fundar o Ministério da Geração Jesus Cristo, tem mais de 10 anos, e eu vi o Espírito Santo dar uma palavra na televisão ao Jabes de Alencar, e ele começar naquela palavra, de repente ele engoliu e mudou o contexto. Eu falei, opa, o Espírito Santo me mostrou que estava chamando ele para uma obra, e ele disse, não, obra de restauração. 10 anos antes de fundar a Geração Jesus Cristo. Então, demorou para muitos dar o seu fruto, hoje já está dando. Quem anda com R.R. Soares, Valdomiro Santiago e Edir Macedo, vai para o mesmo lugar que eles, o inferno. Eu me recuso a entrar no céu com esses homens. Se Jesus disser para mim, vem cá, entra no céu. Lá está o Valdomiro, lá está o Edir Macedo e lá está o R.R. Soares. Jesus me manda para o inferno, porque com eles eu não fico. Então, temos aí ainda na sequência, figueira, videira, oliveira, que vem a ser símbolo da Trindade. Nós já vimos isso claramente, que essas árvores têm as suas simbologias. Figueira representa o Pai, videira o Filho, Inclusive Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E a oliveira, que é o que produz o Espírito Santo, que se tornou, produz o óleo, que se tornou símbolo do Espírito Santo, que é a capacitação, a unção. E sem o Espírito Santo, nenhum de nós faz absolutamente nada. Então, a figueira
como ela é símbolo do Pai, e automaticamente há uma identificação profunda, porque Jesus falou assim, olha, naquele dia vós entendereis que eu estou em vós, e vós estáis em mim. Ora, eu estou em vós, vós estáis em mim, é um entrelaçamento muito profundo, e inseparável e indivisível. Né? Como Jesus falou assim, Pai, eu oro por estes, para que eles, ou seja, nós, sejamos um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Não é um em numeral, porque ele disse que nós deveríamos ser um, e não somos em numeral. Então ele disse, eu e tu, ó Pai, somos um, também não é em numeral. Né? Quem prega que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um, está completamente longe do que é estudo da Escritura. Então, já que há esse entrelaçamento, né, nós com Jesus, ele falou, vós estáis em mim, eu estou em vós, se vós estiveres em mim, as minhas palavras em vós. Então, como a figueira é símbolo do Pai, automaticamente ela passa a ser também símbolo de um Israel outrora de pé, né, e de uma igreja que esteja de pé. Vide, esta palavrinha vide, né? O que é a vide? Ou a videira, vide ou videira, passa a ser uma simbologia atribuída aos eleitos, né? Lá em Isaías, parece capítulo 5, o Senhor diz assim, que mais se pudesse fazer a minha vinha, é a mesma coisa, que eu não tivesse feito. Então, quer dizer, o que era aquela vinha? Que ele cercou com a sebe, botou um lagar, edificou uma torre, tudo isso é símbolo, né? A torre tem uma simbologia, o lagar tem uma simbologia, a sebe tem uma simbologia, impediu que os animais entrassem é uma simbologia. Tudo isso é simbologia, que nós podemos chegar à conclusão com muita facilidade, pela graça de Deus nos revelando o significado das simbologias. Então, vide são os eleitos. Quem são esses eleitos? Esses eleitos são todos aqueles que estiverem no propósito de Deus naquele momento. Ou seja, se hoje alguma pessoa está no propósito de Deus, não quer dizer que amanhã também estará. E se a pessoa hoje não está no propósito de Deus, não quer dizer que amanhã não estará. Pois, como nós já vimos, a graça de Deus está até sobre os ímpios, né? Então, quer dizer, muitas pessoas que hoje não estão enquadradas, podem amanhã vir a se enquadrar. Em muitos casos, eu particularmente, não acredito que se enquadrarão, porque este ministério aqui particularmente é um ministério de seleção, e aqui é umas coisas que de vez em quando Deus mostra que está dando oportunidade a um, a outro, mas isso aí Deus mostra porque Ele quer mostrar, mas quem vai determinar esta seleção é Ele. Eu não tenho nada a ver com a seleção de Deus, a não ser quando Ele me usa como um instrumento para também, através da minha vida, fazer a seleção. Mas aí a soberania é toda dele, né? Ele determina e acabou a história. Então, essa vide aí são os eleitos que naquele momento de Deus estão enquadrados no que Ele quer, ou seja, nós hoje estamos enquadrados? Somos a vide do Senhor. Mas amanhã, se não estivermos enquadrados, não somos mais. Acabou a história. Ele vai procurar outros que estejam enquadrados. E tem a sebe, quer dizer, a proteção que cerca a vide do Senhor. Então, hoje eu estou guardado? Estou no centro da vontade de Deus. Mas se amanhã eu me desenquadrar, Ele retira a sua sebe, não é isso que ele falou? Retirarei a minha sebe, deixarei que a minha vinha sirva de pastagem para os animais. Jesus falou isso?
falou. Como que Jesus falou isso? Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. A vinha e esta passagem do sal insípido não é a mesma coisa? A mesma coisa com palavras diferentes. Então, simbologias, né? Simbologias e mais simbologias que você deve aprender para poder entender a Escritura, interpretar sonhos, ou dos outros, ou dos seus próprios sonhos, né? Não tente chegar a uma conclusão das interpretações apenas porque você diz, não, eu sei, é isso, é aquilo. Não, não esqueça nunca da oração e da revelação, que vai te confirmar as coisas, né? Existem muitas maneiras de Deus revelar, existem muitas maneiras de Deus falar. Alguma pergunta? Temos uma pergunta. Pastor, aqui no caso as uvas também representam os homens? As uvas representarem os homens? Algo diretamente pode ser considerado, né? Porque veja bem, tudo nesse contexto vai ter a sua representação. E o que são as uvas, né? As uvas são espremidas, não são? São espremidas. Não sei se é assim, mas não esquenta com português não. As uvas são espremidas. Daí, depois dessa prensagem, depois desse triturar, depois desta prova, as uvas dão o vinho. Dão vinho? Não, elas não dão vinho. Elas dão um produto que vai ter que ficar repousado para sofrer uma chamada fermentação. Depois de mais esse processo, elas teriam dado então o vinho. Vinho é símbolo de quê? Tudo bem, da doutrina. Mas a nossa doutrina, ela é fundamentada em quê? No sangue. Amém? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Sangue do Cordeiro e palavra do testemunho é inseparável, indivisível, anda junto. Não, a gente prega o sangue de Cristo. Uma vez eu ouvi um camarada falando nisso. Eu gosto muito de pregar sobre o sangue de Cristo. Pregar sobre o sangue de Cristo? Tem que pregar a palavra. A nossa vitória é, como diz lá Apocalipse 12:11, pelo sangue do Cordeiro e pela, conjunção de ligação, e pela palavra do testemunho. Quer dizer, é uma coisa só. Sangue do Cordeiro e palavra do testemunho. O vinho vem a ser símbolo do sangue e automaticamente, como já foi dito, da doutrina de Cristo, que é a sua palavra. Então, as uvas espremidas, tá, irmão? Não esquece. As uvas não produzem vinho. A uva produz vinho? Não, uva não produz vinho. Pega um cacho de uva e bota lá em qualquer canto e espera ela produzir vinho. Vai ter vinho? Não. Mas as uvas espremidas, tá entendendo? Aí sim produz o vinho, que é símbolo do sangue, que redime o homem, que cura enfermo, que expulsa demônio, que edifica a igreja. Então, uvas são símbolo de homens? Sim, que uma vez provados, exprimidos, vão produzir a doutrina pura de Cristo, que é o seu sangue. Então, uvas podem ser consideradas, sim, homens. Matemática, 2 mais 2 igual a 4.
Amém? Alguma pergunta ainda? Sim. Só acrescentar, então, quando lá acho que é no livro de Isaías, que diz assim, que Deus se agradou em moer Afasta mais, Alessandra, afasta mais o microfone um pouco. A Jesus Cristo, tem a ver com esse significado, não tem, pastor? Sim, a Deus agradou moê-lo, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões, mas diz que a Deus agradou o moê-lo. Por quê? Hebreus vai dizer que ele aprendeu obediência pelaquilo que padeceu, falando a respeito de Jesus Cristo, unigênito do Pai. Então, todos são triturados e provados para que produzam um vinho puro da redenção. Jesus foi. E como foi? A cena do Getsemane, quem esquece aquilo? Pai, eu sei que tudo te é possível. Primeiro ele já chega dizendo, Pai, eu sei que o que eu vou pedir é possível. Eu sei que tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Cálice é simbologia de quê? Sofrimento, angústia. Então, Pai, eu sei que tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes. E os céus não deram resposta. Depois que ele viu que não tinha resposta nesse sentido, ele entregou os pontos e disse, Pai, então seja feita, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Aí ele recebe a revelação, chega para os seus discípulos, dorminhocos lá, e diz assim, levantai-vos, é chegada a minha hora, vamos daqui, é chegado o que me trai. Aí ele passa a tratar esse contexto. Então, Jesus foi moído, Jesus foi triturado, Jesus foi exprimido, foi para produzir aquilo que Deus queria que fosse produzido, a sua morte na cruz. Jesus tinha condições de escapar daquela cruz? Condição de sobra. Não teria cumprido o propósito do Pai. Poderia dizer, não, Pai, eu não vou à cruz, me toma de volta. Eu não vou à cruz. Eu não vou suportar isso tudo aí. Passa de mim esse cálice porque não dá para mim. Ele poderia. Sem dúvida que poderia. Desafio o diabo e os anjos. Sem dúvida que ele poderia. Mas ele chega à conclusão de que vai cumprir o propósito do Pai e diz, não, Pai, seja feita a tua vontade. Aí vem um anjo, o consola e tal, e etc., aquele papo todo que nós conhecemos. Então, Jesus também foi triturado para poder, com o seu sangue, produzir a doutrina da redenção. Ou selar a doutrina da redenção, ou enfim. Nós temos na sequência aí a palavrinha martelo, que lá em Jeremias 23, 29 diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Só nesse versículo aí, de uma declaração direta de Deus pelo profeta, nós já vemos a palavra de Deus recebendo uma simbologia dupla, tanto de fogo quanto de martelo. Interessante, muito interessante, o símbolo da União Soviética, né? Chamada hoje de Rússia, mas eu nunca vou deixar de chamá-la de União Soviética. A mim eles não enganam. A nós eles não enganam, né, irmãos? Eles nunca deixarão de ser a União Soviética. Vladimir Putin não passa de um filho do diabo. Então, a bandeira da União Soviética é muito interessante, que ela tem o símbolo de uma foice, que é símbolo do trabalho. Do trabalho? Só do trabalho? Não, né? É símbolo também da morte, não é? Não é?
Claro que é, eles não nos enganam. E também é cruzada com um martelo, que é símbolo da, como vimos, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Então você vê que aqui, nesta nação que nós consideramos a besta que há de vir, e cada dia os sinais para mim não precisam se tornar mais evidentes, mas estão se tornando, até jornalistas já estão escrevendo sobre a Rússia. Você vê cruzado, quer dizer, esse cruzamento aqui é símbolo de uma guerra eterna. A palavra lutando contra o trabalho. Ora, a palavra lutando contra o trabalho? Não, porque isso aqui não representa simplesmente a palavra e o trabalho. Isso aqui representa, quem sabe? Ideologias, em que a União Soviética quer todos escravos do trabalho servindo ao propósito de uma classe menor dominante. Então o lema deles qual é? O trabalho te enobrece. O trabalho te liberta. O trabalho te liberta. Mentira! Quem te liberta é a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade. A verdade, ele não disse, vós trabalhareis, tereis um bom salário e sereis libertos. Não. Aqui nós vemos a briga eterna. Sabe como que se chama isso aqui? As duas servidões. Isto aqui se chama as duas servidões. Ou você se tornará um escravo do Estado, ou você se tornará um escravo de Deus. Ou você apenas vai ter um trabalhinho no reino do mundo, ou você vai trabalhar como sacerdote do Altíssimo. Esta briga entre palavra e trabalho como ideologia é uma briga eterna, nunca cessará. Se você alcançar o suficiente, nunca prestará serviços ao império do anticristo. Eu não disse que você não vai trabalhar, não vai ter o seu salário. Olha, se abrir uma porta para você no Banco do Brasil e você não quiser ir, dá ela para mim, dá ela para alguém, dá ela pra... Entendeu, irmão? Não joga fora à toa, não. É uma bela porta, né? Agora, eu não estou falando de simplesmente trabalhar. Eu estou falando de ideologia. Lembra que a besta tem 7 cabeças. Cabeça é sinal de ideologia. Então o problema não está no trabalho. O problema está quando o trabalho vira uma ideologia. Quando ele vira uma ideologia, ele cria suas próprias regras, os seus próprios estatutos. E ele não aceita ser defraudado em nada. Então ele passa a fazer uso da força, do poder que for, para coibir aqueles que não encamparam a ideologia, não se renderam ao trabalho da ideologia. O sinal da besta é 666. 666 é símbolo de trabalho. Sabia disso? Que 666 é símbolo de trabalho? Deus deu ao homem 6 dias para trabalhar. Ora, o sinal da besta é símbolo de trabalho. 666, trabalho, trabalho, trabalho. Isso aqui busca ser uma atitude espiritual, porque nós vemos 1, 2 e 3, 6. 3 é uma referência às questões espirituais, que podem ser tanto da divindade quanto do diabo. Mas denota, demonstra, aponta, o 3 aponta para um mover espiritual. Tanto que a Bíblia nos fala da falsa trindade, em que o diabo é o anticristo, vai assentar-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. E ele vai querer o quê?
adoração. Não é isso que diz Daniel, não é isso que diz Paulo? Ele vai querer adoração. Jesus falou, olha, quando vides o sinal da abominação de que falou o profeta Daniel, olha, a coisa é séria. Então, isso aqui demonstra um mover de espiritual, em que busca centralizar uma adoração. Pode ser uma verdadeira divindade ou uma falsa divindade. Esse é o significado do 3. O 666 é sinal de trabalho e ideologia fundamentada em trabalho. Os que servirem a besta terão o 666, que não é 666, tatuado aonde? Na mão direita e na testa, ou na fronte, diz algumas versões. Então veja bem, mão direita é trabalho, não é? Fronte é ideologia. Ideologia constante de trabalho, rendição total à besta. Este é o significado da foice e do martelo. Está tudo aqui? Não, não está tudo aqui não. Quer mais? Derramarei água sobre o sedento. Vai lá, sacia-te. Vou deixar aí mais um pouquinho para você admirar. Eu desenho bem, não desenho, irmão? Sou bom demais. Estou começando a desenhar bem essa bandeira, de tanto que eu olho para ela. Eu passei boa parte do meu tempo orando e dizendo, Deus, se a Rússia é a besta, aquela bandeira dela tem que significar alguma coisa. E fui. Aí passava um tempo orando, depois esquecia, voltava a orar, esquecia, voltava a orar, esquecia até que finalmente a minha mente se abriu. Aqui está na bandeira da antiga União Soviética, está declarado a guerra eterna entre o trabalho como ideologia da Rússia, da maneira como eles colocam, e a palavra de Deus, né? Eu estava lendo algumas declarações de alguns russos do poder da elite, e eles já têm declarado: só é possível implantar a ideologia deles se todo o contexto de religião for banido. Enquanto o contexto de religião não for banido, eles declaram que terão problemas. Terão mesmo. E terão mesmo, né? Eu e você estamos aqui para causar alguns problemas para eles. Então, o que eles estão desenvolvendo? Estão dando ênfase agora à tal da Igreja Ortodoxa Russa. Vai ser uma maneira de iludir as pessoas com esta falsa religião dessa igreja que foi confeccionada pelo Estado russo. A Igreja Ortodoxa Russa não é uma igreja, é um segmento do Estado disfarçado de igreja. Lembra que Apocalipse fala de o dragão aonde? O dragão no cordeiro. Bom, vamos dar uma paradinha aí.